Olá, meus amigos, aqui é o professor Lucas Pimenta, da Piscicultura Igarapé. Eu, junto com o professor Alexandre Bem-vindo, ensinamos as pessoas a criarem peixe com alta produtividade e lucratividade. Assista agora algumas respostas de algumas dúvidas que os clientes e amigos nos enviaram. Se tiver dúvida, nos envie aí, vai ser um prazer respondê-las. Um abraço e até mais. Nós optamos, né, por falar o tema que é o campeão de dúvidas, o campeão de perguntas, de comentários que a gente tem, inclusive no nosso canal do YouTube. Foi o primeiro vídeo que nós lançamos há uns 3 anos atrás, né? E é o nosso vídeo de maior sucesso, viu, Lucas? Nós já estamos batendo mais de 200 mil visualizações, que é o quantos peixes cabem, né, em meu viveiro, ou em meu tanque. É a principal dúvida. E nós vamos mostrar para as pessoas, né, que existem uma série de situações que vão influenciar para a gente poder dar essa resposta. Às vezes, às vezes tem um amigo que tá querendo saber a resposta do direto, você faz uma resposta muito clara para ele, ele fala assim, não, eu quero saber direto, eu quero saber, eu pergunto um número, né? E aí nós vamos explicar por que às vezes a gente tem uma dificuldade de apresentar um número, né, Lucas? E tem a questão do sistema de cultivo, né? O número, ele é extremamente importante, mas antes do número tem que raciocinar, tentar entender qual que é o seu sistema, qual que são as características da sua propriedade, várias outras coisas que a gente vai estar tratando aí no decorrer da noite. E aí a gente vai trazer esse número também, porque é lógico que a gente não vai estar falando de acordo com uma propriedade específica que você está assistindo, mas a gente vai trazer números reais de propriedades que a gente da consultoria, que a gente, da nossa propriedade, né, bem-vindo? Da nossa vivência e de inúmeros estudos também que a gente acompanha. A gente vai ver no próximo slide. Então, o que é a capacidade de suporte? Como eu estava falando, Lucas, muitos dos nossos seguidores já são homens e mulheres do campo, né? E eles já conhecem muitas coisas. Então, eu vou fazer uma analogia do pessoal que tem gado de corte ou tem vaca leiteira. Você pega seu gado de corte todo lá, seus 200, 300, 400, 500 mil boi e coloca tudo num curral só. Não dá, ué. Não cabe. Né? Bom, mas às vezes cabe, tem curral que cabe. É. Mas você consegue criar ele todo mundo lá dentro? O tempo todo lá dentro do curral? Não tem jeito, né? Não tem jeito. E o peixe? Se você botar tudo no viveiro, o que acontece? Mesma coisa. Mesma coisa, gente. Então isso é que é a capacidade de suporte. O pessoal que trabalha com gado de corte, gado de leite, já sabe que uma determinada área, né, suporta o número X de unidades animais. Por causa de pisoteio, por causa da recuperação do pasto. O viveiro, o tanque, né, de peixe é a mesma coisa. Então não é só a área que está ali que delimita quantos peixes, ou qual a quantidade, qual a biomassa de peixe que eu consigo colocar no viveiro. Então você, às vezes um vizinho seu, você tem um viveiro de 400 metros quadrados, o outro vizinho seu tem de 400 metros quadrados também. E pode ser que o que nós vamos ter densidades diferentes. Então, às vezes, o vizinho do viveiro cabe menos peixe do que o seu. Né? E o que você acha? O que vai influenciar? Por que muda tanto, Então, Lucas? até no slide aí que o pessoal tá vendo, vocês podem ver que dois viveiros, um do lado do outro, tem tonalidade de cor de água diferente. Tem vários fatores que influenciam isso. O tipo de solo é um fator que influencia. A gente tem que lembrar sempre que nós estamos tratando com organismos vivos. Então a gente tem um embasamento, mas algumas coisas são características de cada propriedade. A gente já pode, no próximo slide, a gente vai estar falando exatamente isso, né, Lucas? Isso. Então os principais fatores que a gente pode falar, né? As espécies, a forma que você vai criar, o objetivo principal, a sua meta de produção, isso tem a ver com o planejamento que você deveria ter feito antes de iniciar. Isso é importantíssimo. Hoje nós temos como apresentar para vocês todos esses passos que vocês precisam fazer. Não é só abrir um buraco, né, Lucas? Exatamente. Não é só botar um tanque atrás da casa, encher d'água e o peixe vai crescer feliz e contente. De jeito nenhum. A piscicultura que a gente tem. Lógico, a piscicultura você pode separá-la por lazer e por comercial, mas creio que a maioria dos amigos aí estão interessados em piscicultura comercial, né? Mesmo que não for implantar imediatamente, mas querem aprender, adquirir conhecimento para estar implantando. Então, fazer esse planejamento, se sua produção. Antes, vai planejar, a gente indica fazer um planejamento de 12 meses antes, e aí você vai se preparar, porque se você quer pôr mais peixe também, você vai gastar mais ração, você vai gastar todos os insumos, a quantidade maior, então tem que se planejar. O que eu acabei de falar é a estratégia de alimentação que vai influenciar diretamente, né? Se você vai ter um sistema superintensivo, semi-intensivo. Exatamente. É possível criar peixes sem dar ração? Sim, é possível. Só que o resultado que você vai ter é um. Quem vai ter alimentar corretamente, de forma adequada, vai ter outro resultado, não? Em termos de tempo, em termos de produção. Perfeito. E aproveitar aqui o Jair, o Tony,
Obrigado pela mensagem, Jair. Assim como o Jair, os amigos podem também estar fazendo perguntas, de preferência relativa ao tema, né? Sim. Se não for, nos envie nas nossas mídias sociais que a gente responde também. O Jair está falando aqui que tem um viveiro de um tanque escavado, já gostei, né? É. Um viveiro de 1.000 metros quadrados com 2 metros de profundidade, e ele quer saber se tivesse 1 metro, produz mais ou menos. Normalmente, Jair, em sistemas de viveiros, a gente calcula metro quadrado. Porque se for 1 metro de profundidade, vai ser 1 metro cúbico, a gente gosta de trabalhar de 1 metro quadrado, porque aquele primeiro 1 metro de água é onde tem a água de melhor qualidade, Exatamente. a água mais quente, de maior oxigenação. Uma palavra pro Jair, o Jair, geralmente a gente sugere uma profundidade entre 1,5 e 2 metros. Então, se o seu viveiro com 2 metros, né, de profundidade, a gente vai lembrar, gente, que existem técnicas adequadas para construir viveiro. Né? O viveiro do Jair provavelmente ele tem uma área mais rasa, tem uma área mais funda, não é simplesmente abrir, tem formas de fazer. Então, Jair, se você tiver um viveiro de 1,5 metro de profundidade ou tiver ele com 6 metros, você não vai aumentar, multiplicar proporcionalmente o mesmo volume de produção. Principalmente porque em sistema de viveiro, a água no fundo é uma água que a gente fala mais pobre, né? Mais fria, com menos oxigenação. Menos luz. Menos luz. Já em sistema de recirculação, a gente trabalha com metro cúbico. Então, se você tiver um tanque suspenso de 1 metro de profundidade ou de 2, realmente aí você vai fazer metro cúbico, né? O cálculo de metro cúbico, largura vezes comprimento vezes profundidade, você vai ter vezes 1.000, você vai ter o volume de litragem, e aí sim você vai calcular. Perfeito? Bem-vindo. Isso, ótimo. Lucas, agora eu falo que uma das coisas mais importantes em relação é a qualidade de água. No próximo slide, tá? Que a gente vai ver, a gente vai ter duas situações aqui. Nós temos dois sistemas de produção aí, né, Lucas? Isso. Nós temos no lado esquerdo aí, nós temos um viveiro escavado, bem construído, com as proporções adequadas, né? Modéstia à parte, foi feito por quem sabe, né? Esse aí foi onde começou a piscicultura em Igarapé, gente, há 35 anos atrás. Mais de 35 anos atrás. Lá na cidade de Igarapé, aqui no estado de Minas Gerais. Então, é um viveiro modesto, pequeno, mas muito bem construído. A gente vê que a água ela aparenta uma qualidade boa, mas eu só vou saber se essa qualidade é boa, né, Lucas? Medindo. Medindo, no olho eu não vou conseguir saber, mas como eu já medi essa água, eu vou falar que ela é boa, tá, Lucas? Então, eu já medi essa água, já tive lá na propriedade, já medimos, então a qualidade é boa. Então, vocês estão vendo, um bom viveiro, bem construído, vai ter uma capacidade de suporte, Lucas. Exatamente. Do outro lado, vocês vão ver um sistema de cultivo em tanque-rede. É comum a pessoa, às vezes, achar que um tanque de 2x2 por 1,20, né, que a gente calcula 2 por 1, porque 20 centímetros fica para fora da água. Então, a gente coloca aí 500 quilos de peixe, a pessoa acha que, por estar ali no tanque-rede, a lagoa suporta muito mais. Então, se no tanque-rede de 2x2 por 1,20 eu ponho 500 quilos de peixe, se eu tiver uma lagoa de 4x4, eu posso por 1.000? Não. O cálculo não é esse. Vocês podem reparar na imagem que o viveiro onde tem os tanques-redes não aparece porque o lago é muito grande. Essa parte cortada do lago ela é 5 vezes maior. Normalmente, num viveiro, sendo solto ou em tanque-rede, a densidade de produção, a quantidade de peixe que você põe é a mesma. Então vamos só para o pessoal entender. Se eu tenho, né, nesse viveiro da esquerda, né, o viveiro escavado, eu calculei uma densidade nele ali, eu coloquei lá por volta de 600 peixes, tá? Se eu colocar um tanque-rede ali, Lucas, dentro desse viveiro escavado, quantos peixes eu vou colocar agora? 600 peixes. 600 peixes. Ou seja, tanque-rede. Um tanque-rede. Eu não vou aumentar. O fato de eu colocar um tanque-rede dentro do viveiro não significa que eu vou aumentar a minha capacidade de suporte. Perfeito. Por quê? Porque a água não suporta, gente. Esse é o principal. O que vai mandar, eu até brinco com o pessoal, né? Quantos peixes cabe no viveiro? Você tem que perguntar para a sua água. Exatamente. É a sua água que vai definir quantos peixes tem lá. Ah, mas então é difícil dizer, não tem um número, Lucas, para dizer? Tá aí o número. Estão aí os números, a gente consegue. Mas na verdade, eu não vou falar em número de peixes, eu vou falar em termos de biomassa. O que é biomassa? É a quantidade, o peso de peixes que tem lá. E às vezes a gente tem que lembrar, Lucas, que no viveiro seu, você não tem só peixe. Exatamente. Você tem micro-organismo, você tem crustáceo, você tem outros peixes, às vezes você tem outros peixes que você não quer, não interessa, mas ele aparece lá, né? Então, uma série de situações. Então, no viveiro escavado, então, ou seja, o que é? É o peso, quilograma, na verdade é massa, né? Por área ou por volume. Por que área ou volume, Lucas? Porque a área a gente trabalha com metro quadrado e viveiro, né? Em volume a gente vai trabalhar em sistemas ou de recirculação ou tanque-rede. E a gente fala também, gente, quando fala quilo de peixe, a gente pensa no peixe e quanto peso que ele vai chegar. Então, por exemplo, você vai ter 1.000 peixes e você vai bater com 700 gramas, você vai ter 700 quilos de peixe. Então, o seu viveiro tem capacidade para 700 quilos de peixe.
Porque o peixe ele está em constante mutação, né? A qualidade de água hoje é uma, daqui uma hora ela já estava diferente, daqui um dia ela está diferente. Exatamente. Ao longo do dia, a Ela vai qualidade de água alterando. varia. Então, e o peixe vai crescendo. Então, a capacidade de suporte, quando a gente orienta você já para colocar os seus alevinos, pensando no peso que ele vai chegar, Ao final. mas e algumas outras técnicas que a gente sabe que você pode ter durante o processo, né, uma quebra de animais, etc. Mas isso tudo a gente vai conseguir daqui a pouco falar. O manejo, a gente sabe como fazer esse manejo e está interessado em passar esse manejo para você. Criar peixe, gente, a gente fala assim, criar peixe é criar água. Se você quer pôr muito peixe, teve um cliente nosso que falou, mas eu quero pôr uma quantidade de peixe muito maior. O que eu faço? Falou, você pode pôr a quantidade de peixe que você quiser. Se os parâmetros da água se manterem bons, pode pôr. Exatamente. Só que a gente sabe que é impossível, por exemplo, em viveiro aí, a gente está colocando de meio quilo de peixe até 20 quilos de peixe por metro quadrado. Ô Lucas, tem como pôr mais do que isso? Falou, pela experiência que a gente tem, nossa vivência, não. Mas, falou, o que eu posso fazer? Falou, você tem que manter a qualidade de água. Com 1 quilo de peixe por metro quadrado, dificilmente você vai ter algum problema. Com 20 quilos de peixe, você vai estar aumentando 20 vezes aquele volume. Então, o seu risco é maior. Então, requer aprendizado, tempo, experiência, para não cometer erro. Nós temos clientes, por exemplo, que trabalham tranquilamente aí com 8 quilos a 10 quilos por metro quadrado em viveiro. Perfeito. Com ração, com racionamento perfeito, com dimensionamento de aeradores, né, Lucas? Nós estamos vendo aí duas fotos aí, gente. Nós estamos vendo tanque-rede e viveiro escavado. Vocês estão vendo que esse viveiro, por exemplo, ele vai ter muito mais, uma capacidade de suporte maior, provavelmente, do que aquele que nós vimos anterior. Por quê? Porque eu estou aerando a água, Lucas. Nós estamos colocando oxigenação, né? O aerador, além da função de dar oxigenação, ela também equaliza a temperatura da água. Não sei se vocês já perceberam, quando você entra em piscina ou em lago, a água em cima está uma temperatura e embaixo da outra. Exatamente. E em caso de mudança climática rápida, chuva, essa água pode girar, provocando a mortalidade total dos peixes. Sim. E isso é prejuízo, né, gente? Então, as técnicas que a gente vai passar, que a gente está passando, são técnicas para você ganhar dinheiro. São técnicas para você fazer corretamente. Porque só de ser uma criação, um cultivo de um organismo vivo, já existe o risco natural. Sim. Então, quanto mais técnica você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, você vai minimizando esse risco. Isso é em qualquer ramo. Você começou a tirar carteira, você tirou carteira agora. Você tem um mês de carteira, você não tem muita destreza. Destreza. Agora, você tem 20 anos que você tem carteira, você já sabe muito mais. Então, eu brinco que nós dois juntos, né, conseguimos levar para você aí mais de 60 anos de conhecimento, mais de 30 do Bem-vindo, muito mais de 30 anos do Bem-vindo de pesquisa, e a Piscicultura Igarapé, a empresa da família, começou com meu pai, com mais de 35 anos. Então, muito importante. Isso, tanque-rede também é uma coisa. Na reciculação, gente, que é muito comum, que é o nosso próximo slide, né, que é reciculação, que virou a tal da caixa d'água. Virou uma febre. Eu com o coração até com o pessoal, eu quero criar peixe em caixa d'água. Eu falo, eu acho que você deve criar peixe em caixa d'água. Qual que é o seu objetivo? Quero ganhar o dinheiro. Eu falei, então caixa d'água não é para você. Mas existem sistemas apropriados, né? Depois, em um outro momento, né, a gente pode fazer as contas com você e vou mostrar para você que caixa d'água é muito bom como lazer. Como lazer espetacular, Lucas. Principalmente aí, os números estão aí, gente. 20 quilos de peixe por metro cúbico, 50, 60, até 100. Tem casos que você põe 10 quilos de peixe por metro cúbico para estar aprendendo. Então, uma caixa d'água vai criar 10 quilos de peixe, uma caixa d'água de 1.000 litros. 10 quilos de peixe, gente. Se te der R$5 de lucro líquido, você ganhou R$50. Demorou 8 meses para ganhar R$50. 8 meses para ganhar R$50. Se você vender picolé na rua, você vai ganhar mais, é verdade? Olha lá, nós colocamos lá no reciclado. Por que a gente colocou reciclação? Caixa d'água nós temos reciclação. Perfeito. Eu tenho que adotar o filtro adequado, eu tenho que ter um volume de filtro adequado, eu tenho que ter as mídias de filtragem adequadas. E as mídias, os tipos de mídia, tem mídia que é 5 vezes mais eficiente, 10 vezes, 100 vezes mais eficiente, proporcionalmente também ela é mais cara. Vamos colocar, numa caixa d'água o cara fez tudo certinho, está atingindo lá que é o nível mais comum. 60 quilos de peixe por metro cúbico. Vamos pôr 50 para a conta ficar fácil. 50 para ficar fácil. 50 quilos de peixe. Se atirar para chegar a 1 quilo, quantas tilápia cabe na caixa d'água? 50 quilos de tilápia. 50 tilápia, gente. Se ganhar R$5, matemática fácil, R$225. Isso. Não é isso mesmo? R$250. R$250, matemática é fácil, gente. Olha lá. R$250, aí você fala. R$250. Em quanto tempo, Lucas? 6 a 8 meses. Nossa Senhora. Quanto que dá isso aí, meu filho? Não dá. Dá 63,32, 42, 25 elevado ao quadrado, dividido na cara. R$60 por mês, gente. Não dá. Você vai ganhar R$60 por mês numa caixa d'água. É. Então eu vou fazer 10 caixas d'água. Então aqui, em vez de fazer 10 caixas d'água, faz um tanque desse aí bonitão, igual tá aí, ó. Ou de 10 geomembrana. metros cúbicos. Esse aí é de cimento, de ferro cimento, né? Isso. Mas hoje o pessoal tá usando muito tanque de geomembrana em PEAD. Isso, sensacional. Vamos continuar, gente? O próximo slide a gente traz aí
uma imagem, né? Vocês vão Exatamente. perceber uma imagem de uma foto até que um grande amigo meu foi estudar aí, uma imagem que ele tirou lá. Essa foto tá mal tirada porque não foi fotógrafo que tirou. Não foi, não. Quem tirou essa foto? Esse aí foi um amigo meu. É. De onde que é essa foto? Essa aí, a foto aí é da Universidade de Auburn, no Alabama, né? Isso aí é um tanque de recirculação que é que alimenta a estufa de aquaponia lá na Universidade de Alabama. Esse aí é um tanque de PAD, né? Quem prestar atenção um pouquinho, parece ter uma rede lá no meio. São bolsões que separam. Você pode separar, por exemplo, as fases de crescimento. Esse é um tanque de 100 metros cúbicos, né? De recirculação. Então é uma forma, né? Então isso é um tanque de recirculação, né? Perfeito. Então se você quiser ter uma produção igual essa aí, igual só nesse, são 2 tanques de 100 metros cúbicos, então nós temos 200 metros cúbicos. Então você precisaria aí de 200 caixas d'água, Lucas, para fazer Nossa. isso aí. Aí você vai com um sistema desse, você tem um sistema de filtragem, você tem um sistema de aeração. Agora, se você tiver 200 caixas d'água, talvez você tenha que ter 20 sistemas de filtragem. Realmente é impossível. E o preço de instalar as 20 caixas d'água, certamente esse tanque acaba saindo muito mais em conta. Já a membrana, proporcionalmente, ela é muito mais barata, mais fácil, e, né, tecnicamente também. Vamos lá, bem-vindo. O que mais que eu preciso saber, bem-vindo? Para criar peixe e ganhar dinheiro. Alguém me liga, igual constantemente liga, né? Lucas, eu tô querendo ganhar dinheiro criando peixe. Você já faz isso. Um diferencial nosso, gente, é esse. A gente, bem-vindo, estuda há 30 anos. E eu, desde quando eu nasci, acompanhando meu pai, meu irmão mais velho, a gente está no ramo de piscicultura. Um cliente meu perguntou, Lucas, dá para viajar para praia criando peixe? Dá, bem-vindo, para viajar para praia? Bem-vindo foi lá para Alba, né? Então dá para ir longe, né? Dá para ir longe. Dá para ir longe. Hoje, gente, a gente tem que pensar, lembrar o seguinte. A piscicultura hoje, né, em termos de agricultura e de agropecuária, ela é a parte que mais cresce no Brasil. Está crescendo mais que bovinocultura, está crescendo mais que avicultura, está crescendo mais que muita coisa. Tá? Não existe nenhum hoje área da agropecuária que cresça tanto. E especialmente, Lucas, cresça tanto continuamente. O Bem-vindo me ajudou, participou da minha dissertação de mestrado, no qual eu escrevi sobre o consumo de carne de peixe. E é interessante trazer isso porque você vai produzir para vender e quem vender vai consumir. Então, o consumo de carne de peixe, esse mestrado que eu fiz, foi importante porque eu aprofundei mais no assunto e nunca houve uma queda no consumo de carne de peixe. Ela sempre foi ascendente e nos últimos 10 anos a curva é mais ascendente ainda. Segundo o estudo que eu fiz, não há um preconceito com a carne de peixe. Contra a carne de boi, carne de frango, algumas pessoas não comem, né, carne de frango por causa da gripe aviária, o porco por causa da gripe suína, o boi, etc. E o peixe, não existe um preconceito. E 98% das pessoas acreditam que comer peixe faz bem. Agora com essa área fitness, né, bem-vindo, o pessoal faz peixe grelhado, não sei o que, é uma carne mais leve. Então pensar que nunca houve na história uma estagnação no consumo ou queda, a curva sempre foi ascendente. E mais, Lucas, ainda a curva sendo ascendente, crescendo rapidamente, nós estamos crescendo na faixa de 8%, já chegamos a crescer 14% ao ano. Né? Sensacional. Hoje a gente está crescendo uma faixa de 7% ao ano, 5,5%, 7%. Ainda assim, Lucas, o consumo de peixe no brasileiro ainda está a metade da média de consumo de peixe no mundo. Quer dizer, nós ainda temos muito a crescer ainda. E o mais importante, assim, e outra coisa importante, se a gente está consumindo menos do que a média mundial, e mesmo assim, gente, ainda falta peixe no mercado interno. O que a gente produz hoje não é suficiente para estar atendendo a cadeia interna. O Brasil tem um déficit na balança comercial de bilhões de dólares. O que aconteceu com você semana passada com os alevinhos de tilápia? Ficamos sem alevinhos de tilápia. Quando é que foi a última vez que isso aconteceu com você? Tem mais de 10 anos, eu não lembro, para te falar a verdade, quanto tempo atrás eu fiquei sem alevinhos de tilápia. E não foi porque faltou a tilápia, é porque a demanda foi muito grande. A demanda foi muito grande.